Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs caríssimos, paz e bem. Nós voltamos hoje ao tempo comum. É o tempo mais longo do calendário litúrgico, diferentemente daquilo que eu dizia do tempo pascal, que dos tempos fortes, o tempo pascal é o mais longo. Os tempos fortes são Advento e Natal, Quaresma e Páscoa. O tempo comum ocupa de 33, 34 semanas do ano. Então, se nós temos um ano com 50 e poucas semanas, você imagina então como é grande. E ele começa depois do batismo do Senhor, se interrompe para a Quaresma e Páscoa, então nós tivemos a interrupção, e agora nós voltamos da 9ª semana. Por vontade do Papa Francisco, a segunda-feira depois de Pentecostes é a memória de Maria, Mãe da Igreja. Esse título, que foi muito presente no Concílio Vaticano II, por vontade de Paulo VI, Maria, chamada de Maria, Mãe da Igreja, mas que tem uma tradição antiga. Então, se sabe que no Concílio de Nicéia, quando 325, quando se proclama o dogma que reconhece a natureza divina de Jesus, uma pessoa com duas naturezas, naquela ocasião, os cristãos do concílio, que hoje é Turquia, esse local, eles partem para uma procissão. E essa procissão, levando a imagem de Nossa Senhora, proclamava Maria, Mãe de Jesus, como o concílio dizia, mas também reconhecia que Maria é mãe não somente da cabeça da igreja, mas também de nós, são seus membros. Então, que é mãe de Deus e mãe da igreja. A maternidade divina de Maria toca a nossa igreja, já que a igreja é o corpo do Senhor, sendo a mãe da cabeça da igreja, Maria é mãe de todos nós. E é interessante como nós cristãos, sobretudo, é uma experiência muito católica, aquela de reconhecer em Maria sua mãe. Nós somos um povo de Deus que temos uma mãe, e essa mãe é Maria. Os padres da igreja, quando eu falo os padres da igreja, não somos nós sacerdotes de hoje, mas os pais da igreja, aqueles santos que vieram depois dos apóstolos e que buscaram transmitir a fé que receberam dos apóstolos e refletir e elaborar. Ou seja, isso é importante compreender que quando, por exemplo, o concílio vai em 325 falar que Maria é mãe da igreja, que é mãe de Deus, não quer dizer que o concílio inventa aquilo naquele momento, mas é porque a revelação, como diversas vezes eu lhes falei no tempo pascal, ela foi dada plenamente em Jesus, mas
Cabe a nós, igreja, amadurecer essa revelação, continuar a refletir para continuar a colher os frutos daquilo que o Senhor nos deu e que nós não temos capacidade de acolher tudo de uma vez. Então, nós vamos fazendo história, uma história que não para e que não é invenção daquilo que Deus está dizendo, mas a igreja que vai amadurecendo e que vai sendo capaz de colher. Não é assim que Jesus disse aos apóstolos? Muita coisa tenho para lhes dizer, mas vocês não são capazes de acolher. Então o Espírito de Deus vai lhes ajudar a acolher na história essas coisas. Então é isso. A igreja amadurecendo reconhece que Jesus é mãe de Deus e é mãe da igreja. E essa expressão, mãe da igreja, eu lhes dizia, os padres da igreja, eles nos primeiros séculos vão usar uma expressão bela, cara, que é aquela de dizer assim: olha, se Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os membros dessa igreja, Maria é como um pescoço que liga o Cristo, cabeça, com nós, membros, e que faz essa perfeita comunicação. Certo, o nosso corpo sem o pescoço não teria comunicação entre a cabeça que governa o nosso corpo e os membros que ajudam a cabeça a estar presente no nosso cotidiano. Então Maria é esta mãe, a mãe zelosa. E da onde vem essa tradição? Do evangelho de hoje, fundamentalmente. Aos pés da cruz, os discípulos outros tinham abandonado o Senhor. Estão ali algumas mulheres que são citadas, a Madalena, Maria de Cleofas e Maria, a mãe de Jesus. Aquela Maria, mãe de Jesus, que no quarto evangelho está presente nas bodas de Caná e está presente aos pés da cruz. E esse discípulo amado, que está presente em 7 momentos, em geral sempre em paralelo com Pedro, e ali o Jesus da cruz, ele olha e vê esses dois e diz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Jesus chama Maria no quarto evangelho desse modo estranho, mulher, mas todas as pessoas importantes no quarto evangelho são chamadas assim, não somente Maria, todas as mulheres importantes. Bem, nisso nós temos uma questão que poderia ser uma preocupação momentânea: quem é que vai cuidar da minha mãe? Essa mulher representa Maria, mas é a igreja também. Mas tem uma questão muito mais importante do que esse cuidado instintivo de um filho, que é: quem é que vai cuidar da sua igreja? Maria é aquela que, como em Caná da Galileia, intercede por nós ao seu filho. Eles não têm mais vinho em Caná da Galileia, mas quantas vezes ela se dirige seguramente ao seu filho por nossa igreja, pelos pastores da igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes, pelos religiosos, pelas religiosas, pelos leigos, por todos aqueles que somos igreja, pelas nossas famílias, por aqueles que estão sofrendo nessa pandemia, por aqueles que estão doentes, por aqueles que não creem, por aqueles que têm crise de fé, pelos nossos jovens, pelos nossos anciãos. Maria é mãe. E como a mãe, pensemos a nossa mãe, pensemos aquela mãe que o Senhor nos deu aqui na terra. Pode uma mãe esquecer o seu filho, vai perguntar ao profeta e logo ele vai responder, falando de Deus, Deus que fala: eu jamais esquecerei o meu povo. Mas usa o profeta a imagem de mãe para falar dessa maternidade, dessa ligação, que quantas vezes na minha vida pessoal, mas também na pastoral, eu vejo as mães que sofrem pelos filhos, as mães que se alegram pelos filhos, as mães que não conseguem se desligar da preocupação, que são capazes de renunciar a coisas por si mesmo e para favorecer os seus filhos. E não é assim também que é Maria, a nossa mãe? É a mãe que nos ama, é a mãe que nos acolhe, é a mãe que nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas crises do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, e é a mãe que intercede por nós. Aos pés da cruz, nós somos confiados a Maria e nós também recebemos a missão de cuidar da nossa mãe. Jesus, dali da cruz, no quarto evangelho, ele é o Senhor, que é ele que, sem desespero, meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele decide que tudo está consumado e nos dá o seu Espírito, mas nos dá com isso a serenidade do momento de sofrimento, de nós também não entrarmos em desespero, em pânico no momento da dor,
nos doa o seu Espírito e nos dá a sua mãe. Sabe que a igreja do Senhor, ela nasce assim, nós pensarmos nesse momento em Pentecostes, ela tem o Cristo ressuscitado, ela tem o Espírito Santo, ela tem Maria, tem Pedro e os apóstolos. Essas são as características da comunidade fundada por Cristo, da comunidade que crê que no mundo de hoje tem a missão de continuar evangelizando. Que Maria, a mãe de Jesus, a mãe de Deus e nossa mãe, interceda por todos nós, para que nós possamos no mundo de hoje nos comportarmos como seus filhos, na certeza que temos uma mãe que nos ama, a mãe de Deus e mãe da igreja. Um bom dia para todos vocês, uma boa semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.